Hariom, minha gente. Vamos lá. Hoje a gente vai falar de um assunto que eu acho muito sério e precisa ser tratado com todo o respeito que ele merece. O assunto que eu vou trazer hoje é o alcoolismo. E ele está presente na nossa sociedade, aqui no Brasil também, mais do que a gente imagina. Nem eu sabia que era tão grave assim, e olha que os dados que eu peguei nem são tão atuais. Há muita informação no passado, mas eu acredito que se eu tivesse investigado um pouco mais fundo, eu ia encontrar mais. Mas o que eu encontrei já é suficiente para que a gente fale. Provavelmente eu vou trazer isso em outro momento. Não vai parar por aí. Deixa o teu comentário. E se você sentir que não é a hora de você estar escutando algo a respeito do alcoolismo, a hora de pausar é agora, porque eu vou falar de uma maneira mais técnica, mais superficial, e essa é só uma caminhada nessa direção que eu quero dar. Eu confesso a vocês que esse podcast está sendo preparado já desde o final do ano passado. A gente já está chegando quase no final da segunda temporada. E eu construí ele com muito carinho para que eu pudesse trazer para cá consciência, mais informação e de forma alguma desrespeitar pessoas que sofrem desse mal, porque o alcoolismo ele é uma doença e a gente vai falar sobre uma doença que afeta 19% dos brasileiros e que a gente precisa tomar muito cuidado, porque o álcool ele não só mata diretamente quem consome, mas afeta a nossa sociedade indiretamente. Ele causa acidentes de trânsito, ele causa violência doméstica, violência nos estádios de futebol, violência até no parquinho. O que é que eu estou chamando de parquinho? Até às vezes quando duas crianças que são amigas têm aquela confusão que todo amigo tem. Se os pais dessas crianças, um deles estiverem um pouco alterado pelo consumo da bebida, isso pode dar maior confusão por causa da falta de clareza, né? Da falta de clareza não, desculpa. Da confusão mental que o álcool promove nas pessoas que estão consumindo ele. Em baixas, médias, grandes, não existe dose saudável. Um pouco de álcool numa pessoa que está magoada, está triste, está com raiva, pode potencializar ações naquela pessoa que nem ela esperava que tinha dentro dela. A minha mãe sempre me falou assim: meu filho, cuidado quando você consumir a bebida alcoólica, porque ela tira a sua trava. Ela é um gatilho para você comer em excesso, beber mais bebida alcoólica em excesso, porque ela tira a sua noção de clareza. E a clareza mental é muito importante, principalmente nos dias de hoje, com tanta distração, onde eu lembro que as festas que eu ia, elas aconteciam na minha adolescência, na minha jovem adulto ali, né? Elas aconteciam de 30 em 30 dias, 45 em 45, 90 em 90 dias. E hoje, se você vacilar, você está numa festa toda semana, de quarta a domingo, com certeza. E a gente espera que isso mude, porque não é que a gente não deve celebrar, que a gente não deve viver esses momentos e brindar, mas a gente precisa tomar cuidado com os excessos. Os excessos, as repetições contínuas e sequenciadas. A gente fala tanto de disciplina aqui no podcast,
sobre você ter uma disciplina constante e regular. O que isso causa na gente? E se você se disciplinar no caminho do álcool, é a mesma coisa. Você vai potencializar aquilo em você. Mas vamos lá. Eu vou seguir com o nosso podcast aqui, que hoje vai ser aquele dia da primavera que vai marcar aí, porque é um assunto sério e eu já queria ter abordado isso antes, mas eu não vou aguardar também até novembro para falar disso, tá? Então vamos lá. Começar falando quais são os tipos de alcoólatras. O álcool faz parte da nossa cultura há muito tempo. Ele é consumido por pessoas de diferentes idades, em diversos tipos de situações e às vezes em quantidade exagerada ou em um padrão de consumo que causa sérios problemas de diversas naturezas. Quando isso acontece, o efeito negativo prevalece sobre os efeitos positivos e podem gerar consequências no longo prazo, como alcoolismo ou dependência ao álcool. Para lidar com esse problema, é preciso, antes de tudo, identificar os tipos de alcoólatras. Além disso, é preciso entender os riscos e tratamentos possíveis para esse grave problema de saúde pública. Para nos ajudar com o termo, aqui no podcast, eu li uma matéria de um psiquiatra da Unidade de Dependência Química do Hospital Santa Mônica, né, o Dr. Cláudio Duarte, visando esclarecer várias dúvidas, né, da minha parte, principalmente a dúvida que eu estou trazendo aqui são as dúvidas que eu tinha, mas se você tiver dúvida, deixa aí nos comentários. A gente vai voltar a falar sobre isso mais vezes, eu tenho certeza disso. Tá sendo um momento muito libertador para mim aqui falar sobre esse assunto. Não é fácil. Quais são as estatísticas sobre alcoolismo no Brasil? O alcoolismo é uma doença que se caracteriza pela incapacidade de controle sobre a ingestão de álcool devido à dependência física e emocional. O Ministério da Saúde indica que quase 19% da população brasileira consome álcool abusivamente. Cara, não pensa que isso é um número pequeno, tá? No nosso país, são 456 mil pessoas passando por isso. Veja só, né? Então, as pesquisas da OPAS e da OMS, a Organização Mundial de Saúde, estima que no mundo cerca de 3 milhões de mortes ao ano provém do abuso de ingestão dessas substâncias, o que representa mais de 5% de todas as mortes. É um número muito alto. Existem vários tipos de alcoolismo e eles se diferenciam pelas características do paciente. Idade atual, idade que começou a abusar do álcool, idade em que se tornou dependente do álcool, históricos familiares, presença ou ausência de transtornos mentais e o uso do álcool com o abuso de outras drogas, né? O abuso do álcool e o abuso de outras drogas. Essa classificação foi criada com base em uma grande pesquisa desenvolvida por institutos, né, ou instituições americanas, a National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, o National Institute of Health e National Epidemiological Survey on Alcohol and Related Conditions. E a gente vai falar um pouco dessas classificações, né? Antes de começar, eu vou falar sobre cada tipo. Eu vou explicar um pouquinho sobre cada tipo de alcoólatra que existe. Essa classificação não é usada como diagnóstico, só para vocês entenderem, e nem para determinar se um indivíduo sofre ou não de alcoolismo. Ela tem como objetivo facilitar estudos
tá? E sobre essa doença grave, né? E guiar essas pesquisas para a gente poder trabalhar na prevenção. Então, os pesquisadores descobriram que não basta você simplesmente classificar pessoas e ponto. Você tem que separar elas para você medir, às vezes, a intensidade, né? A gente não pode simplesmente condenar esses 19% desses brasileiros, por exemplo, e escolher o mesmo tratamento para todos eles. Tempo, idade, motivações pessoais para estar naquela situação, tudo isso é um problema. Às vezes você tem esse caso aí que a pessoa ela abusa do álcool e abusa de drogas ao mesmo tempo. Então você precisa ver o que você precisa tratar primeiro, quem é o gatilho de quem, tá certo? Então é por isso que eles fazem todas essas observações, foi o que eu consegui perceber na minha leitura, né? E vamos para o primeiro, que é o alcoólatra jovem adulto. Sobre esse tipo de alcoólatra, indica-se que 31,5% dos dependentes se encaixam nessa categoria e corresponde ao maior grupo. Os alcoólatras jovens adultos começam a beber no final da adolescência, por volta dos 19 anos, e se tornam dependentes alguns anos depois, lá para os 24 anos de idade. Não é comum que os indivíduos desse grupo tenham transtornos mentais nem abusem de outras substâncias químicas, apesar de ser possível. Também é incomum que tenham outros familiares alcoólatras. Muitos deles ainda estão na faculdade ou acabaram de sair da casa dos pais e estão experimentando a independência da vida adulta pela primeira vez. É aquela história, né? Quando nunca provou do mel, se lambuza, né? O alcoólatra jovem adulto, ele costuma beber com menos frequência do que os outros. No entanto, quando ele faz, ele tende a exagerar na dose e pratica o binge drinking, que é o nome dado a esse consumo onde se bebe 6 ou mais doses por ocasião, levando à embriaguez rapidamente, né? Fazer desafios, brincadeiras, virar a bebida, né? Virar o copo na boca e tudo mais. Esse quadro é mais masculino, ainda que seja tendência contemporânea, que isso venha a se igualar, mas o número de homens jovens adultos alcoólatras é cerca de 2,5 vezes maior do que o de mulheres. O alcoólatra jovem antissocial. Cerca de 21,1% dos alcoólatras são do tipo jovem antissocial, que representa aqueles que começam a beber ainda na adolescência, com cerca de 15 anos de idade, e desenvolvem dependência nos primeiros anos da vida adulta, muitas vezes antes dos 20 anos, com importante associação de comportamentos disruptivos e antissociais, violência, criminalidade, pouca empatia pelo próximo e outros mais. Mais da metade dos membros desse grupo apresenta traços de transtorno de personalidade antissocial. Também é comum que essas pessoas tenham depressão, fobias, transtorno obsessivo-compulsivo e abusem de outras substâncias, como cigarro, maconha, cocaína e opioides. Mais de 75% dos alcoólatras jovens antissociais são homens e tiveram pouco ou nenhum acesso à educação de qualidade. O mesmo acontece em relação ao mercado de trabalho. Essas pessoas têm o costume de beber grandes quantidades de álcool de uma só vez. E veja que interessante, o Ministério Público do Trabalho, pelas regras, né? Não sei se já mudou, na minha época eu trabalhava em obra e eu precisava estar sempre atento a isso, é que o Ministério do Trabalho, ele considera que a pessoa é alcoólatra se ela beber todos os dias. Eu, inclusive, já escutei no ambiente de trabalho de uma pessoa
que ela não bebia na segunda-feira, porque iria categorizar ela como alcoólatra. Veja só que coisa, né? Então, vamos lá. Vamos seguir, que tem muita informação aqui ainda. Eu não quero também atropelar o tempo, tá? Então, a probabilidade de que um jovem desse tipo, de alcoólatra, busque tratamento é maior do que a dos jovens adultos. Cerca de 35% deles já procuraram ajuda em algum momento. Os membros desse grupo são os que têm mais chances de buscar tratamentos em clínicas, mas muitos também recorrem a grupos de apoio. E isso não é ruim. Às vezes começa de um jeito mais drástico, às vezes começa de um jeito mais leve, às vezes começa leve e termina no drástico. Cara, qualquer tipo de ajuda está valendo. O alcoólatra funcional. Os alcoólatras funcionais formam um grupo com idade um pouco mais avançada do que os mencionados anteriormente. Eles têm cerca de 40 anos e se tornaram dependentes depois dos 30, apesar de terem começado a beber no início da vida adulta. Os membros desse grupo apresentam taxas moderadas de depressão. Vê por que varia com a idade? Mas é raro que sofram com outros transtornos mentais. Muitos deles também fumam cigarro, mas não há muito caso de abuso de outras drogas. Cerca de 60% dos alcoólatras funcionais são do sexo masculino. De todas as classificações, esse é o grupo com menos chances de ter problemas legais decorrentes do alcoolismo. Aqui prevalecem pessoas com bons níveis de educação e variados níveis de renda. Muitos dos alcoólatras funcionais são casados e sofrem por causa do vício. Menos de 20% deles já procuraram ajuda profissional para cuidar do problema. Desses, a maioria recorre a grupos de apoio e clínicas particulares. Veja só, que coisa, né? A pessoa com mais nível educativo, ela comete menos infrações, vamos dizer assim. Vou colocar desse jeito só para a gente falar do assunto e não ficar aqui enrolando. Então, perceba como a educação está relacionada com o problema do alcoolismo. Você vê que na primeira idade ali, no jovem adulto antissocial, o alcoólatra jovem antissocial, o problema é que ele não tem estímulo na educação, vamos dizer assim, no que ele faz, ou estímulo para trabalhar, para procurar um emprego numa idade mais nova, e ele acaba entrando no álcool, que leva ele para outras drogas. E aí você tem um caso da pessoa que é o alcoólatra funcional. Parece aquela pessoa que caiu na rotina, não sabe sair daquele lugar que ela se colocou, responsabiliza outras pessoas pelaquilo, e ela não tem a coragem de promover as mudanças necessárias na vida dela, e aí ela vai se afundando, né? Ela não percebe, mas a dose vai aumentando, aquilo vai dando uma ressaca no dia seguinte, ela acorda no dia seguinte e se vê feliz bebendo, com aquele grupo de pessoas que estão ali bebendo, anestesiados pela bebida alcoólica, todo mundo fica feliz, mas tem uma ressaquinha de manhã, e o cara não faz atividade física, e o cara não tem uma perspectiva de querer cuidar da saúde, porque evitar o consumo em qualquer quantidade de álcool, como eu falei, vai ajudar você a acordar cedo para treinar, sabe? Saíram até estudos agora que mesmo cansado, se você treinar, você melhora a sua longevidade. Agora, imagine você acordar de ressaca todo santo dia. Se você vai chegar e ter vontade de treinar, depois de uns 20 dias de ressaca, quem tem força para levantar da cama e ir treinar? Você prefere ir logo para o prazer. O corpo da gente escolhe o prazer. Então precisa de muita disciplina e muito discernimento, né? Fortalecer o intelecto e não agir pela mente. E não achar que qualquer motivo
de uma discussão, ou uma não promoção, ou alguém no escritório se destaca mais do que você. Gente, vamos parar com essa ideia de que se comparar com pessoas boas, né? Eu não estou dizendo que a comparação é boa, nem que ela seja ruim, mas você tem que ter também uma percepção do que é que você está comparando a sua vida com. Se você está num grupo medíocre de pessoas que não se esforçam, que falam assim, ó, não se esforce não, porque se você melhorar, você vai me deixar ridículo. Acontece isso muitas vezes. E aí essa pessoa se vê para ser aceita naquele ambiente do trabalho, ela não quer se melhorar. E aí vê a vida passando, e aí ela perde a promoção, aí ela perde a oportunidade, às vezes, de estar entregando um currículo em outro lugar e gerando perspectiva. Ela não tem coragem de sair da cidade que está para ir para outra cidade, arrumar um emprego melhor, ou até mesmo um emprego que seja condizente com a energia que aquela pessoa transmite. Tem gente que eu já vi que não serve para morar na cidade grande. A pessoa tem uma outra conexão e ela prefere ambientes mais arejados, onde o ar é puro. E isso não é um defeito. O salário lá é menor, mas o custo de vida também. Não tem trânsito, você não precisa pegar tanto em carro, você não precisa se estressar, porque se você esquecer o dinheiro, todo mundo sabe que você vai receber o dinheiro no mês seguinte, então você tem conta em um lugar, conta em outro. Acho que isso é raro hoje em dia, mas já foi assim e tende a ser assim. Existem lugares onde você não precisa lidar com a desconfiança o tempo inteiro. E você passar uma temporada num lugar desse, para você investir nos seus estudos, às vezes você morar um pouco mais afastado do centro da sua cidade para fazer uma economia, pagar um curso, se melhorar, sabe? Estou falando com essa galera alcoólatra funcional, estou falando com esse público aí. Então não deixa as oportunidades passar, mas a oportunidade a gente constrói. A sorte é quando a oportunidade encontra com a preparação. E isso vale aqui e em qualquer lugar do mundo. Nesse planeta aqui, a sorte é quando a preparação encontra com a oportunidade. Mas você tem que se preparar primeiro, porque as oportunidades elas vão chegar, tá? Então vamos lá. O alcoólatra crônico. O alcoólatra crônico é o tipo menos comum. Segundo a pesquisa, apenas 9,2% dos alcoólatras, dos dependentes de álcool, eu preciso me corrigir nesse aspecto também, dos dependentes de álcool, estão nessa classificação. Os integrantes desse grupo começam a beber na adolescência e desenvolvem a dependência por volta dos 30 anos de idade. E 77% dos alcoólatras crônicos têm parentes que sofrem ou sofreram de alcoolismo e 47% deles apresentam transtornos de personalidade. É um tipo de dependente mais propenso a sofrer com depressão, ansiedade, o transtorno bipolar, fobias e síndrome do pânico. Além disso, não é incomum que passe com a evolução do quadro a consumir outras drogas. O alcoólatra crônico é o tipo que mais faz esforço para se curar, mas nem sempre tem sucesso. Além disso, é o que tem mais emergências de saúde como consequência do abuso do álcool. Esse grupo é o que mais sofre com problemas familiares por causa do vício. Aqui, o número de divórcios e separação são os mais altos em relação às outras classificações. Cara, a bebida destrói a família. Os alcoólatras crônicos bebem com mais frequência, mas em menor quantidade em relação aos outros grupos. É aquela pessoa que acha que controla a bebida. Ela tem essa falsa sensação de controlar a bebida. Isso é na minha opinião, tá? Foi isso que eu consegui tirar dessa pesquisa toda aí sobre o alcoólatra crônico. Então, vamos para frente. O alcoólatra familiar intermediário. Os membros desse grupo são aqueles que têm parentes próximos que sofrem de alcoolismo. Eles começam a beber no final da adolescência e desenvolvem dependência com cerca de 30 anos de idade. Os alcoólatras familiares intermediários
também tem grandes chances de sofrer de transtornos de personalidade, depressão e ansiedade, além de fazer uso de outras substâncias como cigarro, maconha e cocaína. Estima-se que 64% dos integrantes desse grupo sejam homens. Eles costumam ter boa educação e ser ativos no mercado de trabalho, mesmo que a renda não seja alta. O alcoólatra familiar intermediário não costuma buscar tratamento profissional, mas pode recorrer a grupos de apoio e, às vezes, buscar ajuda em clínicas de tratamento. Às vezes. Bom, classificamos todo mundo. Vocês perceberam que tem nuances, que tem variações entre esses tipos. É muito sobre quem está disposto a querer melhorar. É muito sobre quem tem consciência do que está passando. É muito quem tem pessoas ao lado que despertam ele para os erros que ele vem cometendo. E eu não sei como é que faz isso, tá? A gente, às vezes, não deve conversar sobre isso enquanto a pessoa está sobre o efeito, né? E se for em um efeito muito maior, aquilo, como eu falei antes, só vai despertar a escuridão que aquela pessoa tem dentro dela. Principalmente porque, cara, como eu entendi que funciona, a gente trata a doença pela causa. A gente não trata a doença nos efeitos, pelos efeitos, anestesiando aquilo, nem coisa nenhuma. E nada melhor do que você ter uma conversa com alguém que está de ressaca, sabe? Nem ser o tom dessa conversa, porque essa pessoa vai estar se punindo lá dentro. Não é que você tenha que passar a mão, mas às vezes um tratamentozinho de silêncio para deixar só um aviso no final desse dia de ressaca. Não deixe de cuidar bem da pessoa, não. Jesus Cristo nos ensina a fazer isso, né? A empatia. Mas se isso se tornar uma coisa muito negligenciada pela pessoa, cara, repensa, se afasta um pouco, tira as crianças da casa, manda passar um tempo na casa da avó, né, de uma das avós, enfim. Essas são algumas sugestões que vieram aqui na minha cabeça, mas é preciso ter um momento com aquela pessoa e um profissional da área de saúde, onde a gente tira as crianças da mesa, da sala, da casa, e ali vão ser 3 adultos conversando, seja ele um psicólogo, um psiquiatra, um médico clínico geral, alguém que trabalha com esse tipo de tratamento. É muito importante. Ou até alguém que está superando, mas que já tem anos de sobriedade e se mantém naquela linha, tá? E recaída, gente, não tem jeito. Não sei se essa parte da pesquisa que eu botei aqui vai falar sobre essa questão da recaída, mas eu acho importante trazer. E quem quiser saber mais, bota aí nos comentários que a gente vai poder trazer isso de uma outra vez se não tiver aqui. Então, quais os perigos do alcoolismo? A pesquisa da OMS ainda destaca uma série de problemas e perigos relacionados ao álcool, que vão além do percentual elevado de mortes causadas pelo consumo nocivo dessa substância. Vou dar um exemplo aqui. O alcoolismo está relacionado com mais de 200 doenças e lesões, contribuindo para 5,1% da carga global de doenças. Isso foi medido ao longo, em anos de vidas perdidos ajustados por incapacidade. A Disability Adjusted Life Years, a DALY, é um centro de pesquisa sobre o alcoolismo e é assustador, sabe? Você saber que tem pessoas estudando isso e que a gente ainda não conseguiu evoluir tanto nessa questão. Especialmente entre os jovens de 20 e 39 anos. Se você está nessa faixa, presta atenção. 13,5% das mortes são atribuídas ao álcool. O álcool também está associado a transtornos mentais, doenças crônicas e lesões, ainda
aumenta o risco de doenças infecciosas como tuberculose e HIV. Não vou falar disso porque eu não entendo tanto, nem de tuberculose, nem de HIV, tá? Mas perceba aquilo que eu falei lá em cima, aquilo que minha mãe dizia: você perde a trava, você faz sexo sem segurança com uma pessoa que você não conhece. Eu não sei se eu trato disso aqui, não era nem meu objetivo trazer esse assunto, mas olha só que coisa. Além dos problemas de saúde, o alcoolismo provoca grandes perdas sociais e econômicas. Afeta o bolso das pessoas. Porque até quem, por exemplo, né, se você tem, se duas pessoas numa família trabalham, né, e uma delas está sofrendo, a outra consegue ainda segurar o baque, né? A pessoa passou por um desemprego, está lá naquela fase, não consegue se recuperar e entra numa depressão, enfim. Aí essa pessoa começa a atrapalhar quem traz renda para casa, porque tem que tirar de confusão, tem que resolver dívida, tem que pagar a conta de bar, porque não ache que o dono do bar não quer lhe dar bebida alcoólica. É isso que ele ganha dinheiro. Né? Apesar de dizerem que ninguém ganha dinheiro com bebida, mas aí o cara consome bebida, come, passa horas lá, fica jogando conversa fiada, conversa sem sentido, entende? E às vezes o cara empurra uma conta que a pessoa nem consumiu, que a pessoa está tão desnorteada, tão sem noção do que está acontecendo, que é melhor seguir adiante. Melhor seguir adiante. Bom, além dos problemas de saúde, o alcoolismo provoca toda essa gama de efeitos. Agora você imagina, se 19% da população do país causa esse tipo de problema, e eu não duvido nada ter aumentado nesses últimos anos, pô, podia ter um bocado de gente aí trabalhando, né? Mas são 540 mil pessoas, não é isso? Não foi esse número que eu cheguei, não, 456, né? 456 mil pessoas, se tivessem produzindo, né? Bom, eu também não vou entrar nesse assunto não, tá? Eu tô falando aqui da doença e do paciente e as causas, tá? Então, quais os efeitos do álcool no corpo da gente? Os efeitos no fígado são o seguinte: o álcool não é uma substância interessante pela forma que ele é processado e usado como energia pelo nosso organismo. Se trata de uma caloria vazia, que não tem nenhum outro elemento nutricional e que ainda, para ser usado, consome as vitaminas de outros alimentos e leva a estresse metabólico. Vamos destacar também que o álcool impõe uma sobrecarga significativa ao nosso organismo, especialmente ao fígado e rim. Rins, temos dois, né? Porque ele precisa ser metabolizado e é lá que ele vai ser metabolizado. Então, cada vez que o fígado precisa decompor o álcool para processar ele em moléculas de etanol, acaba comprometendo as eficiências desses órgãos, né? A eficiência desses órgãos e outras funções essenciais, porque dali se desencadeia um monte de coisa. O fígado é aquele que produz o sangue, né? Que vai alimentar os tecidos do corpo. Então perceba, né? Aquela pessoa que sofre do alcoolismo está atrapalhando toda a cadeia de aminoácidos, enfim, tudo que é bom para a pele, para o músculo. E cérebro é um músculo, né? Precisa falar? Precisa. O cérebro é um músculo, o coração é um músculo. Todos os órgãos são músculos, tá, gente? Eles estão ali trabalhando, então afeta todo mundo, né? Então, o álcool ainda interfere no metabolismo adequado dos lipídios, dificultando o funcionamento geral do organismo. Pronto. Parece que
a gente tem bola de cristal aqui. Então, para remover as substâncias tóxicas, o corpo enfrenta obstáculos que prejudicam suas funções naturais e, consequentemente, o metabolismo. Quando uma pessoa consome uma quantidade grande de álcool, ela está forçando o fígado a processar a substância, impedindo ele de trabalhar corretamente no metabolismo dos lipídios. Esse processo pode resultar num acúmulo de gordura no fígado, além de prejudicar outras funções importantes para o bom funcionamento do corpo, como os hormônios também. Olha, eu nem falei disso, mas enfim, né? Efeitos no rim. O rim também sofre bastante, porque para excretar os metabólitos do álcool, ele é obrigado, de alguma forma, a usar mais água. Então, por isso que tem que beber água. Por isso que a gente acorda com aquela sede absurda depois de um consumo de qualquer quantidade de álcool. Inclusive, comida pesada faz isso também, mas não é o assunto, né? Então, nesse sentido, nosso especialista aqui da matéria que eu li aqui, dessa pesquisa, ele comenta, né, que existe uma alteração do ponto de vista do equilíbrio Poxa, essa pegou aqui, viu? Temos uma alteração do ponto de vista do equilíbrio hidroeletrolítico dos íons e da água no nosso sangue, que acaba gerando, né, esse cenário acaba gerando prejuízo à saúde. E aí vem mais vou falar do pâncreas aqui. Esse sofre também, mas no longo prazo. E também de uma maneira muito aguda, tá? E pode levar a pancreatite. Eu já ouvi falar de uma pessoa que teve pancreatite e parece que é aquele negócio. O fígado segura a onda, o rim também segura a onda, mas se pegar no pâncreas, já era, viu? Eu soube que é mais ou menos assim que funciona. Não é fácil não é mole não. Então ele explica que essa substância, o etanol, também é cancerígena, pois as células são obrigadas a se transformar para se proteger da agressão que ela causa. Isso ocorre no sistema digestivo como um todo, desde a boca, faringe, laringe, esôfago, estômago, fígado, intestino, cólon e reto, e até de mama, melanoma, próstata e bexiga. Esse eu guardei aqui por finzinho, antes até de falar dos tratamentos, tá? Mas olha isso aqui que é impressionante. Danos aos circuitos cerebrais. O álcool é um depressor do sistema nervoso central e atua diminuindo as atividades neuronais. Essa droga consegue atravessar a barreira hematoencefálica, que é uma proteção para que determinadas substâncias não cheguem ao nosso cérebro. Então, à medida que o álcool supera essa barreira, ela começa a inibir várias funções. É por isso que a coordenação motora diminui, a capacidade de avaliar perigos fica reduzida e o discernimento entre certo e errado é comprometido. Segundo as palavras do Dr. Cláudio, a pessoa começa também a ter dificuldade de manter a atenção, a memória, a fixação e a destreza mental. Ou seja, o álcool prejudica nossa eficiência cognitiva. Vamos lá. Quem é que nunca sentou numa mesa? Quem aí que já sentou numa mesa, melhor dizendo, né? Ficar botando todo mundo dentro dessa conversa aqui. Quem aí já sentou numa mesa e percebeu que o assunto troca de 30 em 30 segundos? Parece uma mídia digital que você tem 30 segundos para fazer um vídeo e você fica trocando de assunto o tempo todo e todo mundo achando o assunto seguinte mais interessante do que o último, sendo que você vai percebendo que o nome disso é jogar a conversa fora.
Vai fazer terapia, meu povo. Pelo amor de Deus, paga um psicólogo para você conversar, para você não precisar ter que sentar numa mesa de bar para beber e acabar com sua saúde. Pronto, resolve o problema. Como identificar os primeiros sinais da dependência? Existem vários sinais clássicos. 2 deles são muito interessantes e fáceis de perceber. O primeiro é o desenvolvimento da chamada tolerância. Ou seja, a mesma quantidade não produz o mesmo efeito e o sujeito tende a aumentar o volume de álcool para conseguir obter o mesmo resultado. O segundo sintoma é a abstinência, que é o oposto da tolerância. Quando a pessoa reduz ou interrompe o consumo, ela apresenta sintomas típicos da falta de álcool, resultando na síndrome da abstinência. E isso causa tremores, taquicardia, sudorese, convulsões, confusão mental, entre outros. Outro sintoma típico de quando a dependência está se instalando é que pouco a pouco a pessoa abandona outras atividades da vida. Falei disso lá em cima, quando a gente está descrevendo os tipos, né? Ela deixa de exercer os seus papéis e simplesmente privilegia o consumo da bebida, como se a bebida resolvesse algum problema. E é comum que esse indivíduo continue bebendo a despeito dos problemas que isso causa a ele. Ponto. Mesmo que a pessoa perca o emprego, que ela se atrase, a pessoa precisa examinar a saúde, mas gasta o dinheiro do tratamento de saúde ou da manutenção, né, dos exames anuais que todo mundo deve fazer, ele pega o dinheiro e bebe esse dinheiro. E aí vai ficar reclamando, mas médico para quê? Você já ouviu aquela frase, eu não vou no médico para não ficar doente. Olha, eu tenho que me manter firme aqui para não... me faltam palavrões para descrever, né? Quanta ignorância. Quanta falta de consciência. Não vou nem focar na ignorância, mas quanta falta de consciência. E quais os tratamentos sugeridos, tá? O tratamento deve ser iniciado quando for constatado que a bebida interfere negativamente no dia a dia do paciente. Após a identificação dos sintomas e do diagnóstico, você faz uma desintoxicação. É mais ou menos o que eu estava tentando falar lá em cima, sobre a gente ir com calma. É um dia de cada vez. Você pode usar medicamentos para diminuir essa compulsão. Paralelamente, é indicado que o paciente seja acompanhado por um psicoterapeuta. Afinal, o álcool vem junto com algum problema ou é causado por ele, sendo comum que a pessoa se deprima. E aí ele tenta buscar nessa substância uma solução para o seu quadro. Em muitos casos, existem medicações que ajudam muito a superar o controle do problema, mas remédio nem sempre é necessário e a maior parte das vezes não é o suficiente. A melhor arma é atacar o problema em todas as frentes indicadas. Remédio, terapia, grupos, abordar a família, melhorar a qualidade de vida como um todo. E a gente fala de melhorar a qualidade de vida aqui no nosso podcast, no meu podcast, no seu, aqui no Fé Acarajé, Fé Axé Acarajé, a gente fala de consciência, que é essa etapa, né? Eu falo em diversas abordagens sobre a consciência, você tomar consciência sobre algo que está causando desafios em excesso na sua vida. Desafios não são os problemas, mas é você criar um desafio atrás do outro. Rapaz, a vida não para de ser desafiadora, né? E a gente precisa celebrar também, tem que ter tempo para tudo. E não celebrar se você está com problema com alcoolismo, né? Você não celebrar com álcool, né? Você não pode celebrar com um dia na praia, né? Com a sua família, você fazer um período de sobriedade, você escolher uma época do ano para você, que você não está trabalhando, né? Período que eu falo é um final de semana.
Não são todos, eu estou dizendo no final do ano você tem ali o Réveillon, você brindar um champanhe e não passar o dia inteiro consumindo álcool para chegar de noite, consumir mais álcool ainda. Vai dar trabalho, vai acabar dando trabalho. Às vezes a pessoa fica sem comer, né? Então vamos lá, vamos falar dos tratamentos aqui. Existe uma importância dos familiares buscarem suporte profissional para ter orientação sobre como agir. Esse auxílio pode ser fornecido por psiquiatras, psicólogos ou por grupos de ajuda mútua. Sabe do que é que eu estou falando, né? Alcoólatras Anônimos, tem em toda a cidade, eu acredito. Se não tem, tem numa cidade perto da sua. Procura. E existe também online. Eu vou ver se eu consigo trazer na próxima um pouco mais sobre o trabalho dessas pessoas, desses grupos de apoio. Não é certo que seja esse o assunto, mas vamos lá. E quem tem histórico de alcoolismo na família tem que respeitar. Porque, segundo alguns psiquiatras, não é alcoólatra quem quer, e sim quem pode. Quem tem o gene disso. Você acredita nisso? Que é passado hereditariamente. Tem gente que bebe e não tem ressaca e não sente nada. E tem gente que a primeira vez que bebe, vomita, passa mal, bota os bofes para fora. Esse que vomita e passa mal é um felizardo. E assim, não é para continuar. Se você está tendo essas reações, significa que você não pode chegar nesse ponto. Você é um felizardo, porque o organismo dessa pessoa rejeita aquela substância logo de primeira. Ele não tem tolerância para aquilo, então cai fora. Isso são os sinais. O outro tipo, né, esse que não tem ressaca, ele só vai vir a perceber isso quando a coisa não aguenta, né? Tá aqui, né? Eu até coloquei aqui para falar disso. Agora, aquele que bebe e logo de início leva todo mundo em casa e nada altera, e esse aí tem um gene. Ele é mais resistente. Aí ele vai bebendo, até que ele estoura o fígado. O fígado simplesmente não consegue mais metabolizar. O álcool, como a gente falou lá em cima, é metabolizado no fígado, produzindo uma substância chamada cetoaldeído, que é muito tóxico para o corpo humano. Ela causa inflamação, deixa o cérebro fora do padrão, até o equilíbrio se estabelecer novamente. Foi tudo que eu descrevi lá em cima. Estou falando isso aqui para a gente fechar com chave de ouro esse assunto, por hoje. Ou seja, quem tem genética para o alcoolismo é a pessoa que tem essa enzima de metabolizar o álcool muito rápido. Só que tem uma hora que você lesou tanto esse fígado que a enzima não funciona mais. Aí já era. E não é que você já era, é o seu fígado. Ou seja, você continua vivo, mas você está sobrevivendo. Você está tendo uma sobrevida, pois um órgão já não funciona mais. Os outros em volta, e que agem diretamente com seu fígado, ficarão sobrecarregados e sofrerão desgaste mais rápido. Ou seja, adeus longevidade. Gente, é isso que eu tenho a falar sobre isso, tá? Meu nome é Bernardo e assim falei. Harion, eu desejo muita saúde e muita paz para você e que você tenha um dia abençoado. Mas pensa um pouquinho nesse assunto. Vai salvar a sua vida e a vida das pessoas próximas a você.